Essa é uma demonstração da pedagogia do design livre, utilizada pelo Instituto Faber-Ludens para organizar os cursos à distância oferecidos pela instituição. A pedagogia do design livre, ela se baseia em 3 pontos principais: o desenvolvimento da autonomia do estudante, a interação com outros estudantes e o desenvolvimento das capacidades e habilidades do estudante através do contato com novas ferramentas de trabalho. Então eu vou mostrar aqui para vocês, de início, o sistema Moodle, baseado numa ferramenta open source, customizada para o curso online de Arquitetura da Informação, que é o exemplo que eu vou utilizar aqui agora. Então, quando o estudante faz o login e entra, a página que ele chega é um acompanhamento das atividades atuais do curso. Ele tem no centro uma listagem da programação. Aqui você tem todos os links com os conteúdos que o curso vai oferecer ao aluno, mas essa ordem é uma ordem sugerida apenas. O aluno ele pode percorrer qualquer ordem sem necessariamente ele ficar preso no seu processo de aprendizado. Então a gente oferece esses conteúdos para o estudo não linear. Se o aluno se interessa por mais um tópico, ele pode explorar esse tópico. Então a gente tem alguns componentes básicos nesse conteúdo que vale a pena demonstrar. Obviamente nós temos textos que vão explicar, por exemplo, as origens históricas da arquitetura da informação. Nós temos conteúdo multimídia, utilizando demonstrativos em vídeo, videoaulas. Nós temos arquivos MP3, A arquitetura da informação de áudio. Trabalha com 3 elementos principais: o conteúdo, que está sendo organizado, classificado, e o usuário, que vai buscar esse conteúdo. E na verdade não é um usuário só, são vários tipos diferentes de usuário. Que faz uma explicação breve de um conceito, utilizando o quadro branco virtual. Nós temos também arquivos de MP3, ou arquivos de MP3 para você ouvir palestras, ouvir, por exemplo, a importância da visualização da informação. Então tem aqui um arquivo de áudio com uma discussão breve sobre esse conteúdo. Estou lendo o livro do Donald Norman, The Design of Everyday Things, que ele explica... Esse material multimídia está disponível no formato que você pode utilizar no seu iPod, no seu iPad, facilitando o consumo, a utilização, a leitura desses conteúdos em diferentes espaços, não necessariamente na frente do computador. A mesma coisa para os textos que estão aqui disponíveis. Nós temos uma apostila. Essa apostila ela pode ser impressa. A apostila tem todo o conteúdo disponível textual do curso. Tem também algumas... ele está organizado de uma forma linear, então se o aluno prefere um formato linear de aprendizagem, ele pode utilizar essa apostila impressa. Nós temos também, quando o aluno completa um bloco desses de conteúdo, ele, por exemplo, completa o assunto planejamento de informações. Então a gente tem aqui uma autoavaliação ao fim desse bloco, onde o aluno ele pode se autoavaliar e verificar como ele foi nessa disciplina, né? nesse assunto. Então, aqui você tem uma pergunta, de acordo com James Garrett, quais são as características do produto? Isso tem a ver com qual estrutura, qual camada de planejamento de projeto. Então, o aluno vai vir aqui e ele vai enviar a sua proposta, a sua resposta, né, e ele vai ter um resultado que é parcialmente correto. Então, ele vai te recomendar, obviamente, de que você releia o texto, né, para entender melhor o conteúdo. Então, essa autoavaliação não é um teste que te pergunta o que você não sabe. Ele é um teste que te pergunta o que você já sabe. Caso você não saiba, ele vai te dizer, olha, reveja melhor isso. Então, ele sempre trabalha com essa questão de eu compreendo a importância de briefing para um site, verdadeiro ou falso. Se eu compreendo, beleza.
Então essa autoavaliação, ela não é um teste onde o aluno vai sentir pressão, né, de que ele tem que saber alguma coisa e gerar uma sensação artificial de que ele sabe algo, porque o teste ele não testa o que você sabe, né? O teste ele vai testar o que você não sabe. Mas no nosso caso, a gente tem um sistema de avaliação onde você enfatiza muito a questão do aluno conseguir perceber a sua própria evolução no processo. Então, eu compreendi que o conceito de taxonomia é usado diferente na arquitetura da informação e biologia, mas que possui algo em comum. Verdadeiro ou falso? É uma questão que não é o professor avaliando, é o aluno se autoavaliando, certo? Essas avaliações elas vão ajudar o aluno a perceber o seu processo de desenvolvimento no total, né, do curso. Então aqui nós temos uma barra de progresso, né, que não é linear, ela é baseada em blocos. Então, por exemplo, os blocos que estão em verde são os blocos que de autoavaliação já finalizados. Por exemplo, essa autoavaliação já foi feita, essa aqui também, e essas aqui ainda estão por fazer, né? Então você pode também ver os exercícios que faltam, né? Tem as autoavaliações e os exercícios. Esses exercícios, por exemplo, exercício de card sorting online, ele vai incentivar o aluno a utilizar uma ferramenta online, que é uma ferramenta de trabalho, para que ele aprenda o conceito, o processo de pesquisa de card sorting na prática. Então aqui tem uma instrução de uso explicando: utilize o site websort.net. Para que o aluno entenda como utilizar o WebSort sem nunca ter utilizado, a gente oferece também, antes desse exercício, você tem um vídeo tutorial aqui que vai mostrar para você como fazer isso. Vídeo tutorial do websort.net. Então nós temos uma videoaula mostrando a interface, quais são os botões, para que o processo de aprendizado do método, que é o mais importante, do método de pesquisa, ele não impacte no controle da interface do software, que em si não é tão importante para a arquitetura da informação. É mais importante saber como usar as ferramentas. Hoje a gente vai aprender como funciona a técnica de card sorting. O card sorting a gente pode utilizar para organizar, testar uma taxonomia, certo? Então nós temos aí uma videoaula completa mostrando todas as etapas de funcionamento do WebSort, né, que é uma ferramenta que você pode criar card sorting, fazer as pesquisas com os usuários e receber o input real, né? E isso acontece no curso. A gente pede para os nossos alunos para eles criarem as pesquisas e realmente executarem com pessoas de verdade e analisarem o resultado para tomar as decisões. Esses exercícios que estão em cada uma das etapas, eles são a preparação para o grande momento do curso online, que é a execução do projeto final. O projeto final ele envolve a escolha de um tema e o desenvolvimento de um projeto colaborativamente entre os alunos desse curso. Eles vão se reunir em grupos, né, vão formar grupos, utilizando aí o fórum de discussão. Então é muito importante, a gente enfatiza muito que os alunos eles consigam estabelecer relações entre eles, para que o aprendizado ele não aconteça apenas na relação professor e aluno, né, mas que aconteça principalmente na relação entre alunos. Isso a gente acredita que é uma forma de aprendizado importante, porque é um modo como os profissionais dessa área aprendem, né, na prática. Então, a gente tem aqui um fórum de discussões, a gente pede apresentações no começo do curso, para que todo mundo coloque lá o seu MSN, o seu Facebook, as pessoas se conheçam, comecem a utilizar, a conversar fora do sistema também, não só pelo fórum, mas por outros sistemas, como as redes sociais, né, para tentar criar aquele ambiente, né, da aula, do corredor de aula, né, que é muitas vezes dentro de um curso presencial é uma das experiências mais importantes de fixar o conteúdo, de você articular o conteúdo, o aprendizado através da comparação, de compartilhamento do que você aprendeu com outras pessoas diferentes que estavam no mesmo curso, né? E nesse fórum o pessoal se junta, faz os grupos, né?
E a gente também promove um encontro utilizando videoconferência, né? Agora não está acontecendo uma videoconferência, mas eu vou abrir aqui uma captura de tela da última videoconferência que a gente fez. Ela funciona assim, né? Você tem as pessoas que estão online, você tem o vídeo e áudio dos tutores que estão online, mas também os alunos podem, né, utilizar suas câmeras e o seu microfone na hora em que os tutores oferecem o microfone aberto, né? Então eles solicitam, levantam a mãozinha e falam, olha, eu quero falar, a gente abre o microfone e a câmera e o pessoal se expressa. Essas videoconferências, elas não são aulas, isso vale a pena enfatizar. A videoconferência, ela é um momento de encontro entre os participantes do grupo, do curso. E para eles se conhecerem melhor, para eles tirarem dúvidas, para verificar se os outros também têm a mesma dúvida e gerar uma interação, né, uma integração entre esses participantes. As aulas não são feitas através de videoconferência porque a gente acredita que é muito mais interessante o aluno ver um conteúdo linear no momento em que ele tem a oportunidade melhor para ver esse conteúdo linear. No momento em que ele está mais tranquilo, num horário diferente, a gente não fecha o curso numa única agenda, para que a pessoa possa se adaptar melhor ao seu contexto. Então, as videoconferências não são aulas, elas são momentos de tirar dúvidas e conhecer pessoas. E esse momento é importantíssimo para, como estava falando, a execução do projeto em grupo, né? Que daí ele é executado utilizando uma outra ferramenta chamada Corais.org. O Corais.org ele é uma plataforma onde qualquer pessoa pode criar projetos colaborativos. Não precisa necessariamente estar participando desses cursos online que nós oferecemos. Qualquer pessoa pode criar. Mas a gente utiliza para os nossos alunos dos cursos online. E dos cursos presenciais também. Então, quando você entra no Corais, você tem a listagem de projetos. Aí já é possível ver alguns projetos feitos pela equipe online. Por exemplo, nós temos a reformulação do site da ONG Alternativo. Então, o final do projeto final do curso de Arquitetura da Informação é reformular a Arquitetura da Informação de um site de uma ONG escolhida dentro de uma lista que a gente oferece. Eles escolheram a ONG Alternativa, esse grupo. E esse grupo, podemos ver aqui no site do projeto, ele está com 60% do projeto completo, né? Aqui estão os nomes dos 4 integrantes, os 4 alunos que participam do projeto. Eles podem acompanhar tudo que é postado por outros colegas da equipe. Ele aparece aqui nas atividades recentes, uma atualização, para que cada um saiba, acompanhe o projeto no seu desenvolvimento. Também é enviado um e-mail para os participantes desse grupo cada vez que um novo post é enviado para o grupo, mantendo assim uma dinâmica colaborativa onde todos sabem o que está acontecendo. O Corais oferece várias ferramentas, muitas vezes elas não são utilizadas pelas equipes, nós não obrigamos ninguém a usar nenhuma ferramenta no Corais. A verdade é que os alunos eles vão conhecendo a ferramenta, utilizando e aprendendo a desenvolver a capacidade de se apropriar das ferramentas para os seus objetivos de projeto, né? Uma ferramenta que a gente gosta bastante de usar é o texto colaborativo. Nós recomendamos os alunos de usarem, porque o texto colaborativo ele é uma espécie de Google Docs, onde qualquer pessoa pode escrever, né? E deixar o nome. Aí depois as cores do texto, né? Que são o que você escrever vai ser identificado pelos outros colegas. Então a gente vê aqui os nossos alunos utilizando para planejamento do briefing, do projeto, né? Dúvidas, aqui tem uma conversa. Essa ferramenta de texto ela tem um histórico bem bacana, onde você consegue ver onde foram feitas as grandes alterações e o nome das pessoas que fizeram as alterações. Então você consegue traçar toda a história do projeto utilizando essa ferramenta. Existem outras ferramentas como votações, esquema de sugestões, mapas mentais, avisos, o blog, uma ferramenta também bastante utilizada. A diferença do blog para o texto colaborativo é que apenas um autor pode editar de cada vez, né, e você tem a opção dos outros fazerem comentários. E a ferramenta de tarefas, essas aqui
é a ferramenta mais importante para a organização das equipes, né? Que ela permite cadastrar as etapas do projeto, por exemplo, etapa de briefing, né? Reunião de briefing com o cliente, primeiros contato, esboço, reunião de conclusão. Aqui você tem os responsáveis. Então é uma ferramenta basicamente de gestão de projetos com funcionalidades colaborativas para que os nossos alunos eles possam aprender fazendo, mesmo não estando presentes numa mesma sala. Vale lembrar que todos esses membros do grupo, cada um mora numa cidade diferente do Brasil, né? E isso é o que permite, essa ferramenta, ela cria o espaço da sala de aula, aquele espaço de projeto que os estúdios, né, das faculdades de design, os cursos de design são exemplares nesse intento. O interessante é notar que eu estou mostrando para vocês uma série de conteúdos sobre esse projeto desenvolvido pelos alunos, que ele está disponível online para qualquer pessoa que quiser acessar no Corais. Por isso a gente chama essa pedagogia de pedagogia do design livre, porque o design dos alunos é feito livremente e ele é aberto para quem quiser aprender com ele. Então, por exemplo, quando você vê uma tarefa que foi feita por uma equipe, essa aqui não está terminada, vamos ver. Você vê uma tarefa, fluxograma de interação, navegação. Então você pode ver essa tarefa que os alunos entregaram, o fluxograma que eles fizeram para o site novo que eles estão desenvolvendo. E você pode também ver os conhecimentos relacionados. O que é um conhecimento relacionado? É a descrição do que é um fluxograma de interação. Então, toda vez que um conhecimento de design é utilizado no Corais, existe a opção de você linkar com uma página onde descreve, em termos gerais, esse conhecimento. Então você tem uma página que já foi para um outro lugar, que nós estamos na árvore do conhecimento, já não estamos dentro do projeto, e você tem uma descrição do que é um fluxograma de interação, né? Uns exemplos, e aqui embaixo você tem todos os projetos que utilizaram esse tipo de conhecimento. Então você tem, esse é o link onde eu estava agora há pouco, e esse é o link de um outro projeto, de uma outra equipe, que também desenvolveu o fluxograma de interação, né? E aqui a gente pode ver que eles ao invés de anexar uma imagem, anexaram um arquivo em PDF, mas o arquivo está disponível para consulta, para quem quiser aprender e ver como é que se funciona esse processo de arquitetura da informação. Então, não necessariamente você precisa ser aluno matriculado no curso que utiliza a pedagogia do design livre, porque o conteúdo dos projetos ele está aberto, disponível para quem quer aprender com ele. E a gente acredita que acrescentando e aumentando o número de exemplos, aqui as próximas turmas subsequentes também do curso online se beneficiarão com exemplos posteriores executados por outras equipes. Voltando na nossa ferramenta do curso, gestão do curso, né? Então a gente tem aqui uma coisa que eu esqueci de demonstrar até agora. Você tem, depois que você executa o projeto final, você vai ter um feedback, né? Quando você executa qualquer exercício, por exemplo, exercício de briefing, você tem aqui a descrição, já foi enviado o arquivo do briefing e você tem o feedback do tutor, né? Esse feedback do tutor é uma parte muito importante do processo de interação do aluno e do professor. É nesse momento que o professor ele dá dicas, né? Ele interfere no processo de aprendizado do aluno para tentar melhorar a qualidade do seu trabalho. Então, a gente tem muitos casos em que a gente pede para os alunos refazerem, eles reenviam e a nota aumenta, com certeza, para o bem da avaliação final, que é a geração de uma média que vai permitir emitir ou não um certificado de participação que assegura que a pessoa passou por essa experiência, não necessariamente que ela aprendeu todos os conteúdos e consegue ditar de trás para frente tudo que foi dito, né? Mas apenas que ela passou pela experiência, né? A gente sabe que a pessoa realmente adquiriu algo através disso. Depois que a pessoa finaliza o curso, enfim, nós temos livros recomendados, né? Nós temos uma biblioteca colaborativa aqui de livros, bibliografia colaborativa, onde os alunos podem adicionar novos livros
podem comentar os livros, por exemplo, Não Me Faça Pensar, já tem 2 comentários, né? Comentários curtos, mas que já ajudam você a tomar decisão se é esse o livro que você vai comprar, para se aprofundar no assunto após terminar o curso, né? A gente acredita que o curso online ele te dá uma introdução geral sobre um determinado assunto, ele te permite testar na prática algumas dinâmicas, algumas práticas, mas ele não vai te permitir o aprofundamento que um livro permite. O curso online não substitui o curso presencial, nem substitui o livro, ele é diferente, ele serve para outros tipos de aplicações. É por isso que a gente desenvolve ele com uma pedagogia diferente, que a gente chama de pedagogia do design livre.